também é para corrigir distorções. O Supremo Tribunal Federal tem maioria para responsabilizar plataformas por publicações de terceiros. Em questão está a constitucionalidade do artigo 19 do Marco Civil da Internet, que é o artigo 19 de uma lei muito boa, o artigo 19 perfeitamente constitucional. Você pode achar que ele está defasado, que ele tem que ser atualizado. Talvez eu ache. Mas não é no Supremo que se faz isso. A malandragem, desculpa a malandragem, não se pode usar essa molecagem. A malandragem, não pode usar a jogada do Supremo é criar na sociedade, espalhar na sociedade a ideia de que não tem lei, de que não existe lei responsabilizando rede social, plataforma, sobre conteúdos publicados por terceiros. Existe. E a lei está na forma da lei consagrada entre nós. A plataforma vai tender, ou será punida, caso não remova algum conteúdo, depois de notificada judicialmente. Essa é a regra. Atenção, a lei existe, é essa. Você pode achar ela ruim, ela pode estar atrasada, precisa se modificar. Mas o discurso do Supremo, influente, é de que não existe legislação a esse respeito. E existe, tanto que eles estão discutindo a constitucionalidade de um artigo. E esse artigo 19 perfeitamente, pode achar ruim, mas ele é constitucional. As redes serão responsabilizadas se, diante da notificação judicial, não agirem, não cumprirem a ordem. Serão responsabilizadas. O Supremo está declarando a inconstitucionalidade dessa regra. Ela é inconstitucional onde? Estão se confundindo controle de constitucionalidade. Tudo bem, que o parlamento, que o Supremo faça, então. É inconstitucional. De qualquer maneira, acaba aí o papel do Supremo nessa matéria. Mas há uma confusão entre o exercício do controle de constitucionalidade para declarar, portanto, inconstitucional uma lei, um artigo de uma lei, estão confundindo isso com a atividade legislativa. Que aí, se a lei é ruim, se o texto é ruim, ou no caso nem é ruim, se ele é insuficiente, se ele precisa ser atualizado, aí não é matéria mais de constitucionalidade, né, gente boa? É matéria legislativa, de reforma da lei. O locus para isso é o parlamento. Não existe omissão parlamentar, isso não existe. Ou melhor, existe. A omissão do parlamento é a expressão de uma posição. Muita gente fica inconformada com isso. Eu vejo o parlamento não fazer muita coisa que eu acho que ele deveria fazer. Não. Mas não fazer é uma posição. E o Supremo não admite isso. Então também tem a segunda malandragem, não pode. Tem a segunda jogada, que é esse mito da omissão parlamentar. Então, enquanto o parlamento não age, enquanto o parlamento não vota, a gente estabelece os critérios, a gente faz a regulação das redes sociais, é o que o Supremo está fazendo ou fará, para além da sua função. Aí o Barroso reage a um problema que não está posto. O Supremo diz, o Supremo não pode não agir diante da provocação. Ninguém está dizendo para o Supremo não fazer o controle de constitucionalidade, ainda que errado, que faça. Vai lá, esse artigo, não tem como declarar isso aqui inconstitucional, pode ser ruim. O artigo é inconstitucional, vai lá. E agora? É o que eles estão fazendo, já formaram maioria ontem. Agora, eles estão debatendo, cada um com uma proposta, eles perceberam, cada um com uma proposta legislativa. Os ministros todos têm proposta legislativa. Então, eles declaram a inconstitucionalidade, formaram maioria e agora, na sequência, vão criar uma tese. Que, no final das contas, critério é a regra. Estão deitarão norma. Explorando a ideia de omissão parlamentar. Legislando é o que estão fazendo. E isso não é aceitável. A lei existe. Ah, mas ela é ruim, tem que melhorar. Tudo bem, no parlamento. O parlamento se omite. Não, ele não se omite. Ele chegou a um limite. Ah, não, muito lobby. Sim, muito lobby. Inclusive do Supremo. Muito lobby. Então, as big techs estão fazendo lobby contra as mudanças. O parlamento chegou no limite. O parlamento somos nós. O parlamento somos nós. Você vai achar muito ruim essa constatação, mas assim que é. Então o parlamento chegou no limite. Sabe qual foi o limite do parlamento? Eu entendo perfeitamente. A constituição de uma entidade.
constituição ou a indicação de uma entidade já existente, seria um órgão regulador. O órgão que agiria, para além da ideia de dever de cuidado, para essa responsabilização, extrajudicialmente. Aumentar-se-ia, isso vai acontecer, a responsabilização quase automática das plataformas, a plataforma é obrigada a tomar cuidado desses conteúdos e, por óbvio, vai começar a derrubar conteúdo para cima e para baixo. Você vai lá e bota, isso aqui tem que cair. Todo mundo, aí começa uma guerra de acusações. O caminho para qual a gente está indo. Mas o parlamento chegou no limite e não avançou quando surgiu a questão dessa entidade reguladora. Então, imagina a constituição de um órgão responsável por esses apontamentos. Quem regula o regulador? A qual grau de influência política do governo de turno? Hoje é Lula, amanhã é outro. Hein? Qual é o grau de influência que estará submetido pelo governo de turno para fazer apontamentos do que fica ou que não fica em rede social? Tem muitas questões aí, não é uma questão simples, mas certamente é uma questão para o parlamento. Nós estamos falando de censura. Está no ar. É o Estado. Então, é isso que está sendo debatido. E o Supremo, ao declarar a inconstitucionalidade do artigo 19, agora partirá, nos próximos dias, para a fixação dessa tese. E declaradamente, porque o parlamento não faz, nós faremos. O quê? Lei. Não, é só até o parlamento agir. Vamos estabelecer um conjunto de regras. Fixar teses. Vejam os votos dos ministros. Observem os votos dos ministros. Eles estão, cada um com a sua tese. Não, a responsabilização vai até aqui. Não, isso aqui só com notificação judicial. Isso aqui, vamos criar ou não vamos criar uma entidade? Diante, eu penso assim, se eu sou uma rede social, você, pensa comigo, uma rede social, aí começa a ter, você recebe muitas notificações, imagina notificações em massa, coordenadas politicamente, contra algo, para derrubar alguma coisa, você tem que agir, você faz o quê? Você derruba, né? Não é um debate simples como se quer fazer, querer. E tudo para nos proteger, para corrigir distorções, o que estão fazendo. E aí eu termino o programa de hoje com a fala do ministro Gilmar Mendes sobre o que seria consenso. O ministro Gilmar Mendes está falando sobre o que seria um consenso. Ninguém contestou. O consenso entre os ministros do Supremo pela necessidade dessa entidade reguladora a ser constituída ou já havendo uma a incorporar esse papel. Aí diz o ministro Gilmar Mendes. Nós todos, os 11, né? Ministros do Supremo, porque ninguém contestou. Nós todos hoje somos Supremo, né? Nós todos discutindo, para fechar o programa, discutindo regulação de rede social. Isso depois, é uma provocação, talvez, né? Sei lá. Depois do presidente Lula e a primeira-dama terem ido à China e Lula pedido para Xi Jinping mandar um especialista chinês em regulação de rede social para cá. Gilmar Mendes. Nós todos hoje somos admiradores do regime chinês. Vocês sabem, ministro, a China é uma ditadura. A forma conta.